E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades da semana passada, né? Que foram as atividades lá da página 147. Então para recapitular aqui, a gente está falando de função exponencial. E a função exponencial é identificada dessa forma: f de x igual a elevado a x. O meu expoente agora ele vai estar sempre em função de x. E esse a aqui vai ser um valor numérico. E as condições para esse a são essas: que o a seja maior do que zero, ou seja, ele é sempre positivo, e que ele seja diferente de 1, porque se ele for igual a 1, a gente tem uma função constante. A gente vai precisar também da classificação dessa função, né? Se o a estiver entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente, o gráfico dela vai ficar um gráfico decrescente, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Se o meu a for maior do que 1, a minha função ela fica crescente, então ela vai ficar sempre subindo, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, ele pede só para a gente classificar a função em crescente ou decrescente. E aí na letra A ele tem f de x igual a 9/5 elevado a x. Ela é crescente, porque se eu fizer a divisão aí do 9/5, 9 sobre 5, né? 9/5 vai dar um valor aí um pouco maior do que 1, né? Então, ela é crescente porque o valor do a aí é 1. Na letra B, a função é 6 elevado a menos x. Então, f de x igual a 6 elevado a menos x. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar ela na forma geral, né? A forma geral foi essa que eu apresentei aqui em cima. Então, a elevado a x. Então, esse x aqui sempre ele vai vir positivo. Então, eu vou aplicar a propriedade de potência aqui. Potência com expoente negativo. Inverti a base e troquei o sinal do expoente. Então, agora eu vou analisar essa função aqui. O valor de a aqui, 1 sobre 6, né? 1 sobre 6, quando eu dividir, vai dar 0, alguma coisa aí. Então, ela é menor do que 1, né? Então, ele está entre 0 e 1, que é a condição aqui. Se o a está entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Então, a letra B, a função é decrescente. Na letra C, ele coloca a função assim, ó, f de x igual a 4 elevado a x sobre 2. Então, vou aplicar as propriedades de potência para eu chegar em alguma coisa elevada a x. Então, 4 elevado a x sobre 2, eu posso escrever assim, ó, 4 elevado a meio vezes x, porque aí, quando eu multiplicar aqui, eu tenho esse resultado. Como eu tenho uma multiplicação aqui no expoente, eu posso separar isso aqui em potência de potência, né? Estou fazendo a propriedade aí ao contrário. E aí, eu tenho 4 elevado a meio. 4 elevado a meio, aí eu transformar isso aqui em raiz, vai ficar raiz quadrada de 4. E o elevado a x permanece. E aí, raiz quadrada de 4 é 2, né? E aí eu tenho então que a minha função lá, 4 elevado a x sobre 2, equivale a 2 elevado a x. Então o a aqui vale 2, é maior do que 1, então a minha função é crescente. Então, aqui está crescente aqui. Letra D. 1/5 elevado a 2x. Então, da mesma forma, eu vou manipular ela aqui para eu ter alguma coisa elevada a x, né? Para colocar na forma geral. 1/5 elevado a x, como aqui está multiplicando, vou utilizar o mesmo artifício que eu fiz ali atrás, né? Se eu tenho uma multiplicação no expoente, eu vou fazer então potência de potência. E aí 1/5 elevado ao quadrado é 1 sobre 25. E aí 1 sobre 25 elevado a x, esse é o meu valor de a. E aí já deu para vocês perceber que o meu a vai estar entre 0 e 1, né? Então a minha função também é decrescente. Questão 38, ele fala assim, ó, de acordo com o gráfico da função f de x igual a elevado a x, né? Deixa eu mostrar no livro aqui. Temos que a pertence ao seguinte intervalo. Fazendo um pouquinho de sombra. Então, eu vou precisar analisar aqui somente o valor de A. Então, ele me deu um gráfico aqui e esse gráfico ele é decrescente. Se ele é decrescente, ele tem que estar entre o intervalo 0 e 1. Então, a resposta aqui é a letra C. Então, a resposta número 38 aí, letra C. Questão 39. Deixa eu só colocar aqui letra C, né? Para depois C não esquecer. Aí era só analisar. Questão 39. Na questão 39,
ele coloca duas funções, né? f de x igual a 3 elevado a x menos 1. Essa é uma função exponencial. G de x igual a x menos 1. Essa aqui é uma função de primeiro grau, né? A gente destaca isso aqui. E aqui é uma função exponencial, porque o x está no expoente. E aí ele fala assim na letra A: determine a função f composta com g. O que quer dizer f composta com g? Eu vou pegar a função f. Outra forma de eu escrever f composta com g é assim, ó, f de g de x. O que eu vou fazer para encontrar essa função? Eu vou pegar a função f, que é 3 elevado a x menos 1, e no lugar do x eu vou trocar pela função g. Então eu vou pegar uma função e colocar ela dentro da outra. Então vai ficar assim, eu vou pegar a função f, 3, aí no lugar do x eu vou colocar o x menos 1. Então vai ficar x menos 1 e o outro menos 1 aqui, que era esse menos 1 aqui. Então eu troquei o x da minha função f por x menos 1. E aí agora eu vou resolver essa função aqui. Vou só organizar o que dá para organizar. 3 elevado a x menos 2, né? E aí essa é a minha função composta, f composta com g, 3 elevado a x menos 2. Se fosse o contrário, se fosse g composta com x, só para a gente praticar, agora eu vou pegar a minha função g e no lugar do x eu vou trocar pela função f, né? Então vai ficar assim, ó, o x ali vai ficar 3 elevado a x menos 1 menos 1. Então essa seria a minha função g composta com f, tá? Mas o que interessa para nós é essa. Aí na letra B ele fala assim, ó, esboce o gráfico de f composta com g. Então o que a gente vai fazer aqui é construir o gráfico, né? Deixa eu virar minha folha. Então a nossa função que a gente vai construir o gráfico, letra B, nossa função é f composta com g, vamos chamar essa função aqui de h para ficar mais fácil. Ela é 3 elevado a x menos 2. E aí, seguindo aquele raciocínio que a gente usou lá no livro, a gente vai começar construindo uma tabelinha aqui. Ó. Então, vou escolher valores para x e de cá eu vou colocar os valores para y. Então, vamos escolher aqui menos 1 para x. Quando eu escolher menos 1 para x, eu vou ter então aqui 3 para a minha função h de x aqui, que é a minha função composta. 3 elevado a menos 1 menos 2. E menos 1 menos 2 é 3 elevado a menos 3. Quando a gente faz isso aqui, fica 1 elevado a 1 sobre 3 elevado ao cubo, né? Aplicando a propriedade de potência. E isso aí dá 1 sobre 27. X igual a 0 vai ficar 3 elevado a 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Então 3 elevado a menos 2. E isso aí dá 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1 sobre 9. Percebe que eu estou só usando as propriedades de potência. X, quando x valer 1, 3 elevado a 1 menos 2 igual. Aqui dá 3 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 3, né? Quando x valer 0, 0 não, valer 2, né? Quando x valer 2, eu vou ter então 3 elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. E todo número elevado a 0 é 1. Quando x valer 3, vamos fazer só até o 4. Quando x valer 3, eu vou ter então 3 elevado a 3 menos 2, que é igual a 3 elevado a 1, que é igual a próprio 3, né? E para fechar aqui, vamos fazer x igual a 4. Quando x valer 4, eu vou ter 3 elevado a 4 menos 2, 3 elevado ao quadrado, que isso aqui vai dar 9. Então, essa é o gráfico os valores que eu encontrei para a minha função. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é construir esse gráfico. Então, eu vou fazer aqui bem amador, o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui eu tenho os valores de x. Aqui eu vou colocar os valores para y. E aí, o que eu observo? Para qualquer valor de x que eu coloquei aqui, ó, a minha função ela só obteve valores positivos, certo?
Então, isso é uma coisa importante a gente observar. Ou seja, a minha função, ela não vai passar o eixo do x aqui para baixo. Ó. Ela não vou marcar valores aqui no negativo no y. No x, sim, mas no y não. Então, a minha função vai ficar sempre toda acima do eixo do x aí. Né? Então, vamos por aqui, ó, menos 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e o 4. E para o x, o maior valor que a gente tem ali é o 9, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 que é um que a gente precisa e o 3. Os demais não precisa a gente ficar pondo valor para não ficar mais enxuto. E aí, outra coisa que eu vou observar. Como o meu a da função é positivo, é maior do que 1, né? A minha função ela é crescente. Então, na hora que eu fizer essa função, ela tem que ficar crescente. Então, vamos lá. Vamos marcar os pontos agora. O primeiro valor que eu fiz para a minha função foi x igual a 1, né? Quando a gente fez x igual a menos 1, na verdade, a gente encontrou 1 sobre 27. 1 sobre 27 é um valor bem pequenininho, né? Então, 1 sobre 27 vai estar quase junto aqui com a reta, né? A gente fala quase junto porque a gente sabe que o meu gráfico ele nunca vai tocar o eixo do x, né? A gente viu isso na aula. Quem pôde participar da aula viu isso aí. Quando o x vale 0, a gente encontrou como valor 1 sobre 9. 1 sobre 9 já vai estar um pouquinho acima do meu gráfico aqui. E bem acima desse primeiro ponto que eu coloquei. Quando o x vale 1, a gente encontrou como valor 1 sobre 3. 1 sobre 3 vai estar um pouquinho acima, né? Porque é 0,333. Quando o x vale 2, vale 1 a minha função. Então, tá aqui. Quando o x vale 3, a minha função vale 3 também. E aí o meu gráfico vai ficar passando por aqui. E quando o x vale 4, o meu gráfico vai lá em cima, né? Vai lá no 9. E aí então tem esses pontos. E aí eu já vi que o meu gráfico vai crescer aqui assim, né? Então já deu pra gente perceber a curva que ele vai fazer aí. Aqui eu fiz na mão, ele não vai ficar 100% correto, mas já dá pra gente ter uma noção de como ele vai crescer aí. Se eu fizesse aqui no... O importante é a gente fazer essa parte que ela é curva, né? Porque aqui ele vai continuar crescendo, mas ele vai crescer muito rápido. Então a gente não vai perceber muito essa curva. Porque quando eu colocasse no 5 aqui, ó, x igual a 5, ele já ia dar 81. 81 não, ia dar 27. Então o primeiro valor aqui foi 1, depois 3, depois 9, tá vendo que percebe que vai aumentando os espaçamentos aqui entre os valores. Então ele cresce muito rápido. O próximo valor seria 27, depois o próximo 81, depois o próximo 243, então tem um crescimento assim bem rápido. Então o que importa para nós é essa curvatura que ele faz aqui próximo ao eixo dos x aqui, por perto da origem aqui, tá? Porque o resto ele vai crescer muito rápido e para cá também ele vai diminuir muito rápido, né? Então aqui a gente sabe que ele vai sempre se aproximar ao valor do x, ao eixo do x, e aqui ele vai crescer bastante, né? Quando ele for subindo aí. Então, importa para nós é mesmo só essa onde ele faz essa curvatura aqui, que é o mais interessante. Certo? Então, essa foi a letra B da questão 39. Vamos agora para a questão 40. Na questão 40, ele fala assim, ó, para quais valores reais de k, então tem uma função aqui, né? F de x igual a 5 sobre k elevado a x. Para quais valores de k que eu colocar aqui, essa minha função ela é decrescente. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que para a função ser decrescente, o que tem que acontecer? O a ele tem que estar entre 0 e 1. Então essa é a condição para que a minha função seja decrescente. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é o valor de a aqui? O a é essa fração, 5 sobre k. Então eu vou escrever assim, ó, 0 menor ou igual a 5 sobre k, que é o valor de a, e tem que ser menor do que 1.
Ou seja, o valor de A de 5 sobre K tem que estar entre 0 e 1. Percebe que o maior valor que esse negócio pode atingir aqui, que esse A pode atingir, é o valor mais próximo de 1, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por K. Então, eu vou multiplicar todo mundo por K. Porque aí vai ficar assim, ó. 0 vezes K continua 0. Menos o menor aqui vai continuar, né? 5 sobre K, quando eu multiplicar por K, eles vão se cancelar e aí eu vou ter 5. Se eu estou dividindo 5 por K e aí multiplico pelo mesmo K, vai sobrar só o 5. Menor, e aí 1 vezes K é K. Esse pedaço, essa primeira igualdade aqui, ó, desigualdade, na verdade, melhor dizendo, 0 é menor do que 5. Então isso aqui confere, então, e não envolve K nesse pedaço. Então esse pedaço aqui para mim não vai interessar. O que vai interessar é a parte lá, ó, 5 menor que K. Então essa é a condição para o K. Então 5 menor do que K. Ou eu posso escrever, se o 5 é menor do que o K, quer dizer que os valores de K são todos maior do que 5, né? Então eu posso reescrever assim, ó. K maior do que 5. Eu troco, inverto eles de lugar e inverto a desigualdade. E aí, então, a minha solução é a seguinte. Como aqui eu tenho fração, né? Então eu vou usar só números inteiros. Então eu vou escrever assim, ó. K pertencente aos inteiros